Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um breve registro sobre o autotensionador, tá? Eu estou aqui com o autotensionador do Honda de 2008, modelo 9 a 2014. Deixa eu ver se consegue passar aqui as informações. Esse é o original, tá? Né? Esse é um tensor original, só que ele está usado, certo? O que eu tenho para passar? Vamos falar aqui sobre a posição. Né? No manual de serviço do Honda, ele diz o seguinte: aqui está a seta de referência, né? Vou me posicionar aqui com a peça original. Essa é a seta de referência, né? Aqui a marcação oscilante, vamos dizer assim. Se ele tivesse montado no carro com a correia, ele não estava nessa condição que está aqui, claro. Né? Então essas informações que eu vou colocar aqui seria com base no tensor montado no carro e com a correia original. E depois eu vou ver se eu consigo dar uma frisada sobre o porquê da correia original e o porquê de um outro tipo de correia que seja de um outro fornecedor, certo? Então tá, com base na seta de referência e com os pontos aqui para fazer a comparativa, ele diz o seguinte, que se a seta estiver alinhada com esse risco, ele está na posição padrão, né? Vamos ver aqui, se a seta estivesse alinhada com este ponto, né, ele estaria na posição padrão, né? E se porventura ele tiver faceando com essa parte ou com essa parte, ele alega que está fora da faixa, certo? Eu fiz um pequeno risco aqui de caneta, por quê? Porque provavelmente ele vai alternar nesse ponto aqui, né? Mas ele deixa também uma outra observação, o seguinte, deixa eu ver se consigo melhorar aqui a imagem. Ele deixa uma observação aqui, o seguinte, na página frente, deixa eu ver se consigo mudar rápido aqui. Aqui ele torna a falar, né, sobre a inspeção. Ali era a inspeção da correia, aqui é a inspeção do tensor, propriamente. Né? Então ele menciona de novo a posição A, se ele estiver faceando nessa condição aqui, tá dentro da faixa, certo? E se ele flutuar aqui e aqui, ficar flutuando, então ele pede para analisar o tensionador, certo? Mas é importante ter uma atenção, porque, igual eu falei no começo do vídeo, se usa uma correia original, muito provavelmente a correia não vai deixar ficar flutuando nesse ponto, certo? E existem correias que você monta, roda aí uns 100 a 200 km e ela já altera essa condição aqui do tensionador. Então é importante observar esses pequenos detalhes, porque de repente pode ser que condene o tensionador, o autotensor, né, erroneamente, vamos dizer assim. Né? Então é importante prestar atenção a esses detalhes, porque senão pode fazer uma condenação aí no tensor, né? E ele pede também para se fazer um teste com o tensor, né? Aqui o que ele diz? Ele diz para colocar um parafuso ou um pino de 8 milímetros em cada furo de fixação do tensor, prender numa morsa, né? E com a chave dinamômetro que ele fala aqui, mas acredito que seja o uso do torquímetro, né? Porque vai medir o torque. Ele pede para centralizar o tensor na condição E, né? Para fazer esse comparativo. Então vai puxar 30 graus. Vou citar aqui esquerda, 30 graus para a direita. Dentro desse curso, né? Ele deve fazer essa manobra sem dificuldade, né? E ele menciona aqui como referência que o torque da mola, né, do tensor, ela alterna de 20,6 a 25,2 Nm, né? E isso seria para você fazer uma análise para certificar um exemplo. O tensor está bom ou o tensor está ruim. Porque voltando aqui atrás, se porventura
o tensor está deixando oscilar nessa condição aqui, então vamos entender que o tensor não está mais bom. Vamos mencionar dessa forma, né? Mas para concluir se ele tá bom ou não, ou qual é o motivo dele ficar flutuante, então vamos medir, submeter ele nessa condição ali que fala e vamos medir aqui a tensão dessa pressão da mola, né, para certificar se ele está atendendo aí essa anotação, né? Então eu vou só repetir aqui o que ele fala, né, o que ele sugere. Vou colocar um parafuso aqui, não precisa pôr a parafusar em nada, lógico, mas só para colocar o parafuso passante aqui, prender a ponta do parafuso na morsa e vai pegar, no caso, o torquímetro aqui e vai submeter ele naquela condição que pede para fazer. Isso daqui, pessoal, muito raramente alguma oficina vai fazer, né? Mas isso fica a critério, né, de cada um. Você precisa ter no mínimo um torquímetro para fazer essa medição, né, para certificar que está dentro desse número de torque aqui que ele menciona, né? E isso seria aí para você analisar, certo? E vou citar também então sobre a correia. Tem umas correias de reposição, vamos dizer assim, que você encontra em algumas autopeças que, com o perdão da palavra, ela dado de graça é caro. Por que eu digo isso? Eu já vivenciei essa situação, né? Então, por esse motivo, né? E eu fui, vou ser bem sincero, até teve uma compra de uma correia que eu fiz, e eu fui atrás de garantia da correia, porque ficou apenas um dia no carro, né? Eu vou colocar aqui a medida da correia original, certo? A medida da correia original é essa daqui, ó. Certo? Então, se vocês encontrar a correia de reposição em algum mercado de autopeças, vamos dizer assim, em alguma loja de autopeças com essa especificação, então beleza, você compra aqui, vamos dizer assim, por mais que ela dilata aí um tanto, né, depois de montado e depois de usado algumas horas, ela vai estender pouco e não vai sair muito fora dessa faixa aqui, né? Mas se porventura alguém te oferecer uma correia fora desse especificado aqui, que eu já vi que tem no mercado, correia com essa especificação aqui, ó. Um exemplo, eu não vou citar a marca, tá? Por favor, não vou citar a marca, mas tem uma correia de reposição com essa medida aqui, 5PK 1141, certo? Eu, sinceramente, já tomei na cabeça com isso daqui, né? Eu comprei porque eu queria fazer um experimento e tal, e fiz e tomei no nariz. Não tomei exatamente no nariz, lógico que eu fui atrás de garantia da correia e graças a Deus deu tudo certo, né? Tem uma outra marca de correia que ela tem aí no mercado, ela vem especificamente nessa medida aqui. Não vou falar que ela é muito boa, mas ela atende, tá? Por quanto tempo eu não sei, tá? Então aqui as particularidades sobre a medida da correia, certo? Se puder colocar a original, beleza, pessoal, mas se não, atenta para essa medida aqui, porque senão você vai ter sérios problemas. Uma delas é o seguinte, no caso dessa correia aqui com essa medida, grandes chances aí de após aí uns 25 até uns 40 mil quilômetros rodado, o tensor aqui ele bateu o curso final de tensão, né? Que nem nessa posição que ele está aqui, por exemplo, ele está no curso final dele, ou seja, ele está com a mola, vamos dizer assim, toda aliviada a pressão, né? E vamos dizer assim, se a correia estender muito, com certeza vai acontecer isso daí. Então você vai ouvir aí rangido de correia, pode também você ouvir o impacto aqui do tensor, vai ter uma vibração e tal, você vai ficar preocupado porque, um exemplo, pode ter cismar que tem alguma outra coisa aqui com o tensor e tal, e então é importante prestar muita atenção nessa indicação aqui. Se porventura o seu tensor estiver nessa condição aqui com a correia montada, certo? Deixa eu ver se a imagem dá uma melhorada. Então, grande chance dessa correia aí do teu carro já não prestar mais.
Ele não precisa estar aqui, tá, pessoal? Que aqui na posição 0. Mas se ele estiver aqui, certo? Então já é o suficiente para você trocar a correia, lógico, se usou aí uma correia do mercado paralelo, né? Ou se usou aí uma correia com essa medida aqui, tá? Então, só recapitulando aqui, essa aqui é a medida original, certo? Então aqui é a instrução de montagem do tensor, o torque de aperto para os parafusos do tensor, certo? Outra situação aqui. Ele menciona sobre a troca da polia, né? Em alguns casos, o tensor ele é ofertado apenas ele completo, até inclusive para quem for procurar ele na concessionária, ele vai ser ofertado completo, ele não vai ser ofertado apenas a polia, tá? Eu penso assim, que fica a critério de cada um, se quer trocar apenas a polia ou se quer trocar o tensor completo, né? Eu acredito assim, que a partir do momento que saber o valor do tensor, vai optar em trocar apenas a polia, né? Só que tem mais um mero detalhe. O que acontece? Alguns reparadores, vamos dizer assim, fazem a troca do rolamento. Ah, mas está errado? Não, questão de custo, né? Alguns opinam em comprar a polia fora, a polia já vem montada com rolamento e coloca. Alguns, né, opinam em pegar e fazer a troca do rolamento e montar de volta mesmo a polia. Vamos dizer assim, a polia não tem nada de errado com ela, né? É uma polia com sinais de uso, claro, né, mas não tem nada de errado com ela. Apenas só trocou o rolamento, que nem esse caso aqui também está trocado o rolamento e está pronto para uso. Importantíssimo observar que o rolamento que vai aqui, pessoal, quer ver? Eu vou ver se eu consigo mexer aqui e se dá para perceber. Deixa eu ver. Ó, a polia está mexendo, certo? Então, vamos dizer assim, já vou justificar o porquê que está fazendo isso. O rolamento que vai aqui, ele tem uma medida, eu vou ver se eu consigo, eu não estou com ela aqui em mãos, mas eu vou ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo, né? O rolamento aqui, ele tem uma folga C3, certo? Então, esse justifica o motivo de você tocar aqui na polia e a polia mexer. Não vou conseguir movimentar aqui, tá? Mas está mexendo, está estragado o rolamento. Não, gente. Não está estragado, não. É a condição do rolamento. Recapitulando, é um rolamento com folga C3, certo? Tenho eu, vamos dizer assim, que isso seja, né, por conta da alta rotação e tal, e questões de altas temperaturas, né? Então, por isso, esse rolamento, então, com folga C3. Se colocar outro, vai dar certo? Olha, pessoal, dá, mas ele oferece uma pequena resistência quando está em trabalho. Eu já coloquei um rolamento sem folga nenhum e já percebi que ele oferece sim uma resistência, certo? E percebi que a melhor coisa é usar o rolamento indicado mesmo, ok? Bom, esse vídeo aqui é por solicitação de um membro inscrito no canal, tá? Eu achei interessante expor isso aqui e, lógico, né, é interessante a observação dele, né, em mencionar que seria importante, né, um pequeno registro sobre o alto tensor, né? Outra coisa também que eu vou aproveitar o embalo aqui para deixar, e eu já fiz, certo? Eu fiz um teste com o alto tensor do Honda Fit terceira geração, né? O terceira geração, para que fique vamos dizer assim, mais clara a informação, os Fit que saíram aí de 2014, modelo 15, até o 2021, 2022, por aí até quando saiu o Fit, certo? Que, logicamente, está também no CIT e no WRV, né? Mas o que tem a ver esse tensor lá com esse tensor aqui? Olha, pessoal, o furo aqui, ele é a mesma coisa, certo? Eu não vou dizer aqui a pressão da mola, porque isso eu não tenho em mãos para fazer, né? E então eu não fiz, eu não tenho número no caso do Profit da terceira geração. Eu não tenho certeza que eu não medi a posição central dele aqui se são iguais, certo? Eu coloquei no meu Honda e
E montei, né, com a correia do original dele nessa medida e funcionou. Então vamos dizer assim, aqui fica como um meio alternativo, né, para quem está tendo algum problema com o tensor, e acredito que o tensor já não está mais igual era antes, né, que já está muito utilizado e tal, que já deve ter algumas marcas de desgaste, perda de pressão da mola, etc. Né, então fica como um meio alternativo de, ao invés de comprar um tensor novo, paralelo, vamos dizer assim, de comprar de repente um tensor aí em alguma loja de autopeças, vou dizer aqui, usados, né? Comprar um tensor do FIT, do FIT terceira geração, ou do CIT ou do WRV, né? Para substituir o tensor original já usado, vamos dizer, né? Mas vou frisar aqui novamente, ele vai dar certo? Dá, mas com essa correia aqui. Não coloque essa correia aqui, 1141, e também não queira pôr a correia 1146, que é a medida da correia do FIT terceira geração. Então vou até colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. FIT terceira geração, certo? A correia dele é 5PK 1146. Certo? Então, aqui a correia, a medida da correia do FIT da terceira geração. Não vamos fazer confusão, tá? Por que eu estou colocando aqui? Para que fique logo registrado esse negócio, né? Que não, para ninguém correr o risco aí de, eu troquei o tensor, inventei de pôr o tensor do FIT da terceira geração e deu BO, tá? Então, se você for fazer isso, não esqueça, a medida é essa daqui circulada. É a medida da correia original do FIT da segunda geração. Ok, pessoal? Espero ter ajudado, né, em algum detalhe, né, que estava assim oculto, né, algumas informações que são muito importantes trazer até o conhecimento de todos. Então eu fiz esse pequeno registro justamente para expor sobre o autotensionador do FIT. Recapitulando aqui, serve para o FIT, serve para o CIT, tá? Do mesmo ano aí. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos, espero que curtam, compartilhem, deixem o seu like, lógico, né? E até o próximo vídeo, ok? Grande abraço.